Ter uma padaria pertinho de casa é o desejo de muita gente. Mas quando essa padaria de tão perto é em um apartamento dentro de um condomínio residencial, pode gerar alguns problemas. É o tempo todo um movimento imenso nos corredores, um barulho retado, uma algazarra, crianças correndo por um lado, para o outro. Os elevadores, você tenta pegar os elevadores, você não consegue, porque está o tempo todo com movimento, gente subindo, descendo. Afinal de contas, o prédio não foi dimensionado para ser comércio. O prédio foi dimensionado para ser unidade habitacional. E nós, que somos vizinhos, que moramos na mesma torre, somos muito prejudicados com essa situação. Vídeos feitos por moradores mostram como funciona o comércio e a intensa movimentação nos corredores. As prateleiras com produtos dividem lugar com os móveis da casa, como sofá e objetos de decoração. Essa situação tem sido enfrentada por quem vive nesse condomínio na Vila Laura, que conta com 4 torres. É que condôminos de um apartamento do 14º andar da Torre 4, desde o início da pandemia, começaram a vender produtos de padaria dentro do apartamento. São produtos que ficam ali expostos num balcão de forma sem nenhuma condição sanitária, produtos que é para estar em hora refrigerada e são uma coisa totalmente irregular, né? Verdadeira padaria, um balcão de vendas com a porta aberta e mais de uma quantidade enorme de pessoas pelo corredor, né? É um entra e sai. Os vizinhos contam que o comércio improvisado tem movimentação intensa e que acaba impactando no dia a dia do edifício. Grande circulação, grande movimento dos elevadores no horário entre 16h30 até as 21 horas. Os elevadores constantemente em uso por parte dos moradores de outras torres que vêm, né, fazer suas compras junto com seus filhos, crianças que estavam no parque, né, na área recreativa. Quando dá 5 horas, eles vêm também fazer a compra. Então, quer dizer, é uma circulação muito grande de pessoas nos corredores e a grande movimentação nos elevadores. Esse rapaz morava no mesmo andar em que funciona a padaria e conta que precisou se mudar. A situação da comercialização excessiva, né, dos alimentos de forma irregular pela padaria ficou inviável, porque está um fio muito pequeno, a concentração de pessoas foi muito grande no andar e doença acometeram meu filho. Depois disso, eu e minha esposa nos reunimos, né, e concluímos que não dava mais condições de permanecer nesse ambiente. Segundo os moradores, as regras do próprio condomínio não permitem esse tipo de comércio dentro de apartamentos residenciais. E já teria sido apresentada uma alternativa, mas os moradores, donos do comércio improvisado, não aceitaram. Inclusive, já foi oferecido pelo condomínio uma solução para eles na garagem, onde tem até outros tipos de comércio, mas eles não aceitaram. Tentamos falar com os donos do apartamento e fomos até o estabelecimento regular que o casal possui em um bairro da capital baiana, mas não os encontramos. Também tentamos contato por telefone, mas não houve sucesso. Bom dia. Bom dia. Queria falar com o ou com o Luciano, por favor? No momento não se encontra. Esse advogado especialista em direito condominial explica o porquê a atividade não pode ser executada no apartamento residencial. Atividades como uma padaria, elas têm certos alvarás, licenças específicas, autorizações do poder público, até mesmo para serem fiscalizadas devidamente. O acondicionamento de materiais, para não trazer nenhum tipo de prejuízo à população que consome os produtos. Então, existem regras específicas. E o segundo prisma que deve ser analisado é com relação à comunidade interna. Um condomínio é um domínio compartilhado. Então, as regras de convivência estão dispostas na convenção e no regimento interno. Elas devem ser respeitadas, inclusive a finalidade das unidades habitacionais. Se elas forem exclusivamente residenciais, a utilização dela de forma comercial pode trazer uma série de prejuízos à boa convivência com os demais condôminos. O advogado também diz o que pode ser feito em casos como esse. A sanção mais ordinária que se aplica é a multa. É a penalidade por excelência que se pode aplicar a uma série de desvios que têm sido feitos com relação às normas internas. E a gente tem uma outra possibilidade, que é um poder de administração.
vedação à entrada de determinado número de pessoas, se configurado um desvio de finalidade, a administração do condomínio, sobretudo na figura do síndico, uma vez verificando esses descumprimentos sistemáticos da convenção e do regimento interno, pode aplicar algumas medidas de sanção, inclusive restrições ao direito de uso dessa unidade na entrada de materiais específicos para fins comerciais, sendo que se trata de uma unidade habitacional uso residencial. Tentamos falar com os donos do apartamento e fomos até o estabelecimento regular que o casal possui em um bairro da capital baiana, mas não os encontramos. Também tentamos contato por telefone, mas não houve sucesso. Bom dia. Bom dia, queria falar com o ou com o Luciano, por favor? No momento não se encontra. Esse advogado especialista em direito condominial explica o porquê a atividade não pode ser executada no apartamento residencial. Atividades como uma padaria, elas têm certos alvarás, licenças específicas, autorizações do poder público, até mesmo para serem fiscalizadas devidamente. O acondicionamento de materiais, para não trazer nenhum tipo de prejuízo à população que consome os produtos. Então, existem regras específicas. E o segundo prisma que deve ser analisado é com relação à comunidade interna. Um condomínio é um domínio compartilhado. Então, as regras de convivência estão dispostas na convenção e no regimento interno. Elas devem ser respeitadas, inclusive a finalidade das unidades habitacionais. Se elas forem exclusivamente residenciais, a utilização dela de forma comercial pode trazer uma série de prejuízos à boa convivência com os demais condôminos. O advogado também diz o que pode ser feito em casos como esse. A sanção mais ordinária que se aplica é a multa. É a penalidade por excelência que se pode aplicar a uma série de desvios que têm sido feitos com relação às normas internas. E a gente tem uma outra possibilidade, que é um poder de administração. A vedação à entrada de determinado número de pessoas, se configurado um desvio de finalidade, a administração do condomínio, sobretudo na figura do síndico, uma vez verificando esses descumprimentos sistemáticos da convenção e do regimento interno, pode aplicar algumas medidas de sanção, inclusive restrições ao direito de uso dessa unidade na entrada de materiais específicos para fins comerciais, sendo que se trata de uma unidade